Estamos no estádio 1º de Maio com João Macedo. O João, ultimamente, foi mais conhecido por ser a voz do estádio 1º de Maio. Era a pessoa que, durante 30 e 43 anos, tem 43 anos de Grupo União Sport, como speaker, um pouco menos, mas o que é certo é que o João tem aqui uma vivência de Grupo União Sport, de adepto, de jogador, de pessoa que ama de paixão este clube. João, como é que surgiu a sua entrada no União, que mete bolas, mas não também este futebol? Há aí outra paixão que o fez também ingressar no Grupo União Sport. Como é que surgiu a sua entrada no União? Na altura o presidente era o Sr. António Santos. Ele veio ter comigo e convidou-me para vir para diretor do Grupo União Sport. E eu disse-lhe, olha, eu vou, mas com uma condição: quero fundar o voleibol federado em Montemor, como uma equipa do Grupo União Sport, representar a União, levar a União a várias partes do país. E é esse, se quiser, tudo bem, se não, teremos que repensar. E ele foi extremamente simpático para mim e disse-me, sim senhor, eu aceito as chamadas modalidades amadoras, eu aceito, você funda isso e tal, e não sei o quê, e vai representar a União. E foi assim. Eu entrei aqui em 1978, e depois preparei as coisas. Em 79 legalizei a modalidade e começámos a participar nos distritais. Como é óbvio, não é? Temos que começar sempre por baixo. Começaram por baixo, mas há aqui histórias que ficam na memória de quem participou nelas e que também merecem ser recordadas para quem se calhar não tem memória desses tempos em que a União teve voleibol. Hoje em dia União é futebol, já foi também recentemente futsal, mas essas modalidades tipo que são chamadas modalidades amadoras, há muitos anos que estão afastadas da União. Como é que foi depois o evoluir do voleibol na União? Porque há histórias aí, inclusive de viagens difíceis de concretizar. Como é que foi isso? Começámos em 79, o voleibol durou comigo à frente, eu era jogador e treinador, seccionista, bem, organizava praticamente tudo, não é? E ainda aqui estive à volta de entre 11 e 12 anos. Depois é aquilo que é normal, começamos a ficar mais velhos, já não podemos jogar, depois as situações complicam-se, e eu sei que quando saí do voleibol, o voleibol durou só mais um ano e depois acabou definitivamente e nunca mais houve voleibol na União. Mas como eu estava a dizer, entramos nos distritais e não subimos em 79, não subimos, eu recordo-me, continuámos no distrital e depois no outro ano conseguimos subir à 3ª Divisão Nacional. Eu fiz uma aquisição fortíssima, que era um jogador do EL e da Universidade de Coimbra, que é o meu amigo, ainda hoje somos amigos, o meu amigo José Manuel Candeias, e ele veio jogar para Montemor. E a partir daí permanecemos sempre, durante todos estes anos, enquanto jogava voleibol, na 3ª Divisão Nacional. Mas tenho que acrescentar uma coisa, é que nós já não descíamos. Mesmo que ficássemos em último, já não descíamos, permanecíamos sempre na 3ª Divisão Nacional, não é? Mas foi uma história muito engraçada, porque muitos jovens que nem sequer sabiam tocar a bola, não conheciam a modalidade, apareciam no pavilhão e começaram a se interessar. E eu estou-me a recordar do meu amigo Paulo Caldeira, que depois começou a gostar daquilo e é um adepto fervoroso ainda hoje recordamos esses tempos do voleibol, e há sempre histórias engraçadas. Um dos princípios que eu tinha era não fazermos faltas de comparência. Era um dos princípios
Eu dizia aos meus jogadores, nós temos que ir, mas a situação mais complicada foi uma vez que fomos jogar, eu acho que foi para a Taça de Portugal, ao Stella Mar de Peniche, muito longe, e o jogo era às 3 da tarde, e até muito perto, eu não conseguia arranjar transportes. O Sr. António Duarte da Silva Borges foi sempre, ele também fazia parte da direção, simpaticíssimo comigo, e arranjava-me sempre um carro para levar, mas nesse dia estava mesmo muito complicado, e então andei aí às voltas, consegui arranjar um Jeep na Câmara e mais a carrinha que o António Duarte da Silva Borges me emprestava, mas só que já eram isto perto das 3, e então eu liguei para Peniche e disse, meus amigos, aconteceu isto assim, mas nós não queremos fazer de maneira nenhuma faltar ao encontro, vocês estão aí à nossa espera e não sei o quê, só que não conseguimos chegar às 3. Se vocês marcassem o jogo para as 7, e os rapazes foram espetaculares e disseram, tudo bem, venham e nós fazemos o jogo. E eu recordo, esse jogo está muito presente, chegámos lá, extremamente simpáticos connosco, perceberam a situação, e depois levámos 3-0, não é? Também ganharam com facilidade. Nós tínhamos uma equipa, era uma equipa fraca, não é? Sinceramente. Também estávamos numa fase de evolução, íamos evoluindo, mas ainda ganhámos umas vezes fora, ainda fomos ganhar, estou-me a recordar, fomos ganhar ao Cacém ainda, empates não tivemos nenhuns porque não há, não é? Sim, empates não há. E então, foi, mas eu também tenho uma história muito engraçada com o Sr. António dos Santos, que eu recordo-me imensas vezes disto. Eu estava aqui há muito pouco tempo, uma semana ou duas, e o Sr. António Santos, de uma forma simpática, disse-me, queres viver um jogo de futebol comigo? Eu acho que foi ao Lusitano de Évora. Jogava na altura, União desceu em 81, se não estou em erro, da 3ª Divisão para o Distrital, e jogava na altura no Lusitano de Évora o Zé Chico, o Sacalhar e o Brejo, o Inácio Brejo, acho eu. Posso estar aqui pronto, mas acho que sim. E então o São António dos Santos, fomos recebidos lá pelo Presidente e aquela coisa toda, e tínhamos um camarote à nossa espera, e eu sei que o jogo era muito bom, o jogo era bom, era o Lusitano, eu acho que nesse ano, o Lusitano em 78, estou a falar de 78, acho que o Lusitano subiu à 2ª Divisão Nacional, não tenho bem a certeza, mas eu sei que era um jogo bom. E estava com o Sr. António dos Santos já no camarote, e diz-me ele assim, eles deviam era levar 5. E digo-lhe eu assim, muito ingênuo, Sr. António, mas a equipa que vem aqui jogar com o Lusitano é uma equipa fortíssima, já é quase impossível levar em 5. Diz-me ele, rapaz, não é a equipa adversária, é o Lusitano que devia de levar 5. E eu nunca mais me esqueci disto, porque isto vinca aqui bem a rivalidade que existia entre a União, o Juventude, o Lusitano, o Vendas Novas, e foram momentos muito interessantes. São muitos anos de União. Essas memórias do handball, do voleibol, que é uma modalidade que na altura acredito que não era muito comum ser praticada aqui pelas bandas de Montemor. Como é que foi recrutar os jogadores? Falou no Paulo Caldeira, por exemplo, que é um fotógrafo espetacular e um bom amigo. Como é que foi recrutar e constituir essa equipa? Não foi muito fácil. Eu recordo-me que colocámos aí uns papéis a dizer que a modalidade iria começar a existir na União, e depois apareceu uma série de rapazes, uns porque já tinham jogado voleibol na escola, e nós tivemos aqui na escola um professor que nós lhe chamávamos o Tarzan, e que teve uma grande influência
porque ele gostava imenso de voleibol e era um dos desportos mais praticados aqui na escola. E então uns já tinham umas luzes do voleibol e depois outros apareceram também. Estou-me a recordar do Tonab, o António Amaral, o Francisco Salgueiro, enfim, os dois Franciscos. Apareceu uma série de gente e depois o pessoal entusiasmou-se e começámos a praticar. Não foi fácil, mas começámos. Começaram e permaneceram durante bons anos no Nacional da Terceira Divisão. 12 anos, foi 12 anos mais ou menos. Depois eu saí, o João Marques ficou com a equipa e sei que depois durou só mais uma época e a partir daí era difícil, principalmente as deslocações. As deslocações ou era a zona de Lisboa, Évora era o mais perto, não é? Também jogava o Lusitano, o que Dué depois também desistiu e depois era Algarve, era Lisboa, era ali na zona de Lisboa e Algarve, não é? Ficam boas memórias e bons amigos desses anos. Para além dos transportes, que era sempre essa batalha e às vezes extremamente difícil, o que é que foi mais difícil ao longo desses anos? É aquilo que é comum a quase a todos os desportos. Os apoios, nada se faz sem dinheiro e havia muitas dificuldades. Era bolas, às vezes a Associação de Voleibol de Évora lá nos dava umas bolas, União também comprou. Eu recordo-me nessa altura tivemos apoio da direção, dentro dos possíveis também, porque a história da União é quase sempre igual. Falta sempre qualquer coisa, ou falta sempre muita coisa, não é? Mas pronto, isto é ter a capacidade de reinventar algumas coisas e seguir em frente. É esse o objetivo. Qual foi a melhor memória que tem desses tempos? Há algum jogo especial que tenha ficado na memória? Jogámos aqui com o Sporting em Montemor e em Lisboa. Jorge Infante, que era considerado o melhor jogador de voleibol, jogava no Sporting. E porquê com o Sporting? Porque o Sporting tinha desistido da modalidade e depois, quando recomeçou, foi para a terceira divisão nacional e nós encontramos-nos, por acaso ficou na nossa série e fizemos 2 jogos com eles. Fizemos no pavilhão, um pavilhão que eles tinham ali perto de Alvalade, e foi aqui no pavilhão da escola secundária. Lá não me recordo muito bem do resultado, mas acho que perdemos 3-0 e aqui a Montemor também perdemos 3-0. Mas foi interessante, foi um jogo que ficou na memória. Havia uma equipa espetacular também que eu me recordo, que era o CEF, Centro de Educação Física do Alfeite. Tinha uma equipa também espetacular, também fizemos alguns jogos com eles. Jogavam bem, eram bons jogadores. Pronto, eu tenho mais recordações de derrotas do que vitórias, não é? Tenho mais recordações de derrotas do que vitórias. Recordo-me de quando nós subimos, ganhámos aqui 2 ou 3 equipas aqui do distrito, aqui de Évora, mas depois, quando fomos para a terceira divisão, as dificuldades eram imensas, mas valia, por tudo isso valia os bons momentos que passávamos, de amizade, como as viagens eram longas e os carros andavam devagar, era sempre uma paródia. Fizemos bons amigos, fomos jogar imensas vezes com o Moura. O Moura também tinha uma excelente equipa. Perdão, o Moura também tinha uma excelente equipa. Fomos lá várias vezes jogar com eles e eles também vieram aqui. E depois era a amizade. Fica sempre a amizade, não é? Boas experiências feitas de amizade. Fora o handball, lá estou eu a enganar com o handball. Fora o voleibol, chegou a praticar futebol? Jogou futebol na União? Não joguei. Vim aos treinos, o treinador disse-me, também não se perdeu nada, que eu tinha pouco jeito para o futebol, mas gosto imenso de jogar futebol, atenção.
Eu só não jogo ainda por causa da pandemia, mas ia ali com os meus colegas ao ginásio e jogava com eles. Mas o treinador, recordo-me perfeitamente, que me disse: levas aqui este papel, levas isto ao teu pai e o teu pai assina isto e tu vens para aqui. Ok, agora isto juvenil, minha idade juvenil, cheguei a casa todo contente com o papel, pelo menos naquela base de, olha, o treinador pelo menos confiou em mim nesta fase, não é? E então cheguei a casa e disse ao meu pai: pai, assinas aqui o papel para ir jogar futebol para a União e tal, e não sei o quê. A minha mãe arranja um chinfrim dos diabos lá em casa, partiam as pernas ao menino e não sei o quê, não sei o que mais, e bem, resumindo, não foi fácil aqueles momentos. E o meu pai depois acabou por dizer que, pá, não vamos aqui arranjar problemas, não sei o quê, e vai lá aos treinos, mas não jogas, e pronto, e fiquei assim. Porque eu era muito rápido pela linha, era muito rápido, era uma coisa assim. Não se perdeu nada, sinceramente. Eu gosto de jogar, não sou daqueles que sou totalmente toscos, não é? Sei dar um pontapé na bola, mas, faltava-me alguns atributos, principalmente velocidade e tal, e não sei o quê. Aquilo que se exige a um bom jogador de futebol. Não é só saber dar um pontapé na bola, tem que ter outros atributos para ser pelo menos um bom jogador. Pois eu nem cheguei a ir aos treinos, sim. Fiquei logo nem em projeto. E como adepto, como é que vive os jogos do seu União, muitos deles no camarote ou na cabine de locução? Como é que é viver um jogo também como adepto? Eu às vezes passava-me também um bocado, e estou-me a recordar que uma vez vou ver, há muitos anos, ainda não estava no som tão pouco, vou ver um jogo do União, eu acho que era com o Barreirense, se não estou em erro, e não sei, aquilo começou a correr mal para a União, o árbitro. Nós, os adeptos, temos sempre aquela tendência, não é? Eu não sou um homem faccioso, mas temos sempre aquela tendência, quando alguma coisa corre mal, vamos desculpar com quem? Com os nossos jogadores? Não, vamos lá, o árbitro é que está a ser o culpado destas coisas todas. E eu sei que esta história envergonhou-me um bocado, porque eu sei que fiz um chinfrim dos diabos de roda do fiscal de linha e daquela coisada toda, e estava na bancada, aquilo não era bancada, até era peão. Estava no peão uma série de familiares meus que eu não via há sei lá, eu já nem sei quantos anos eu não via aqueles meus familiares, nem sequer os conhecia, muito sinceramente. Filhos do Inácio Macedo, e depois os filhos já, e não sei o quê. Aquilo foi um bocado complicado. E é que depois há não sei se alguém lhe disse, que me chamou e me perguntou: você é Macedo? E eu disse: sou Macedo. Eu sou filho do Inácio Macedo, lá de Montemor, que era irmão do meu pai. Você está um bocado nervoso, disse meu. Aqueles disparates que nós fazemos, não é? Também era mais jovem e tal, e não. Mas foi assim a situação. Agora passei por muito, porque eu andava sempre atrás da União, Algarve, Peniche, isto, aquilo, andava sempre com a União, e houve situações em Peniche, houve situações até de violência e de pancada, estou-me a recordar em Sarilhos também, está a ver? Em Sarilhos, e passei algumas situações assim complicadas lá fora, não comigo, mas entre adeptos mesmo. Também não sou um homem violento por natureza, não é? E então, depois, como entrei aqui então aqui acalmei completamente. E então vejo os jogos, agora já vi 2 jogos aqui na bancada, e pronto, e há uma voz que me diz: mantém a mesma postura destes últimos anos, porque assim é que tu estás bem. E eu também já tenho, como eu costumo dizer a brincar, qualquer dia abro e fecho a porta do frigorífico e tenho 70 anos, né? E por isso já tenho também alguma idade para ter juízo. Os anos, é bom que eles passem, é sinal que estamos cá e que vamos também usufruindo daquilo que se vai proporcionando. O João esteve como speaker do Estádio 1º de Maio de 1988 a 2021. A sua voz ecoou
aqui por este estádio durante estes anos todos, a cada jogo do Grupo União Sport. Os adeptos acostumaram-se a ouvir a sua voz aqui no 1º de Maio. Como é que surgiu também essa veia de speaker? O João, há que dizê-lo, é um homem muito ligado às teatrices, é um ator da Teatro Associação Cultural, também gosta de declamar poesia com os DJ Poesia, entre muitas outras coisas que fez ao longo da sua vida, mas é um tipo que gosta muito desses desafios. Como é que surgiu o desafio de ser o speaker, na altura dizia-se outra coisa certamente, hoje em dia é que se diz que é o speaker do estádio 1º de Maio? Surgiu porque eu estava nessa altura na direção, tinha saído em 85, depois entrei novamente e o seu pai ia embora. O Fernando, que era aqui como se diz agora, o speaker no estádio 1º de Maio, vai, acho que em 89, para aí, ora, o coral 87, talvez no final de 88, o seu pai vai embora e alguém tinha que ficar. Olha como agora, eu saí e estava aqui um diretor e é ele que faz o som aqui agora no estádio, não é? E eu fui, o Luís, exatamente. E eu fui um bocado nessa onda, como aconteceu agora ao Luís também. E então o Fernando disse, vou-me embora, O Fernando tinha aquela voz maravilhosa também, vou para o Coral de São Domingos, vou deixar aqui o União e tu ficas aqui e não sei o quê. E eu disse, está bem, olha, ok, está bem, olha, dá cá o menino. E então eu disse-lhe, eu enquanto estiver no União, ele possivelmente já não se lembra, mas eu recordo-me perfeitamente que lhe disse, enquanto eu estiver como speaker no União, eu vou utilizar as palavras que tu sempre utilizaste aqui, que é, para si, senhor espectador, senhor desportista, uma boa tarde desportiva. E cumpri essa promessa que eu lhe fiz. E durante todos estes anos que estive aqui, iniciava sempre os trabalhos aqui no União com a frase do Fernando, o seu pai. Quando pegou no microfone pela primeira vez para ser o locutor, o speaker aqui do 1º de Maio, sentiu-se nervoso? Foi algo tranquilo? Isso é uma boa pergunta. Eu já tinha andado, como disse há pouco, eu comecei com 17 anos a fazer teatro. Porque eu sempre pensei que já que eu vivia aqui, tenho vivido aqui a minha vida toda em Montemor, apenas tive 5 anos fora daqui, mas depois regressava no final do dia, no outro dia tenho mantido sempre a minha vida aqui, eu gosto mesmo disto. E às vezes até me arrepio quando vejo aqueles livros do João a ver a Torre do Castelo a desaparecer, e eu gosto imenso de ver aqui a Torre do Castelo, e também tive um convite de um amigo meu para ir para a Suíça e não sei o quê, mas depois, declinei o convite e acabei também por não. E então tenho-me mantido por aqui. Mas eu costumava dizer, já que vives aqui, tens que fazer alguma coisa por a comunidade onde vives. E foi por isso. Comecei com 17 anos, também me convidaram para ir para o Teatro da Sociedade Carlista, e foi aí também. O meu início até nem foi na Sociedade Carlista, foi com o Padre David em São João de Deus. Eu recordo-me de ter feito umas marchas e depois recordo-me de ter feito um papel de apóstolo também, recordo-me de um manto azul, e depois, a partir daí, é que entrei na Sociedade Carlista, e depois da Sociedade Carlista é que eu estou com 43 anos de União e estou com 48 anos de teatro. Estou a fazer quase 50 anos de carreira também. E pronto, e eu costumava dizer que nestas atividades, não é? Eu sempre fui um defensor que não é um a fazer muito, mas muitos a fazerem pouco. E se muitos fizerem pouco, as coisas aparecem. Só um a fazer não aparece rigorosamente nada. E eu acho que é ótimo quando as pessoas
E eu vejo muitos jovens agora a participar, os pais, vejo aqui no União, no futebol, os pais a participar, a estar com os miúdos, e é extremamente importante. E era isso que devia de ser feito em todas as outras áreas, não é? Mas isto também são fases. Há fases que aparece o voleibol, depois desaparece, depois aparece o handball, depois... porque se não houver continuidade, não é? É sempre complicado. E às vezes tem que haver sempre um bichinho de alguém para que as coisas não morram. E pronto. Tenho que fazer aqui um parênteses porque, de facto, e Montemor tem tido momentos fantásticos de teatro, e faço aqui esse parênteses. Nós somos um programa desportivo, mas também gostamos de abordar as várias facetas de quem entrevistamos. O teatro tem-lhe permitido representar papéis de todo o género, incluindo femininos. O que é que o teatro representa para o João e o que é que representa também a Teatron, neste caso, porque tem já uns bons anos de teatro em Montemor, tem sido uma associação que tem vincado a sua presença com trabalho, com peças, com representações inesquecíveis. Como é que tem sido também essa vivência? Eu posso desistir de tudo. Eu também fui 8 anos presidente da Sociedade Carlista e também estou muito ligado, além disso eu estou muito ligado pelo menos a 3 instituições de Montemor, como a Carlista, a Pedrista e a União, não é? A Carlista está com 1861, está com 160 anos, a Pedrista está com 130, a União está com 106, faz 107 agora, não é? E são 3 instituições que eu sempre tive muito, muito ligado e gosto imenso. Isto estar aqui, não é? Com este cheiro da relva, estar aqui sentado a conversar, porque isto é simplesmente uma conversa pronto, sinto-me muito bem. O teatro, de uma forma simples, assim, o teatro é um trabalho realizado por uns e analisado por outros. Assim, de uma forma muito simples, não é? E sem dúvida que o teatro é como quase todas as outras coisas. Fortalece as amizades, cria novas amizades e são emoções. Andamos ali a viver de emoções, principalmente quando as estreias se aproximam, não é? Quando as estreias se aproximam e começamos a ficar nervosos, e depois como é que vai correr e como é que não vai correr, e se corre mal, e o público, quer dizer, há uma série de preocupações, não é? Mas eu tenho o prazer de, neste momento ainda, estar a trabalhar com atores fantásticos, como é o caso do Dino, do Bernardino de Samina, estou-me a lembrar da Maria João, da Rosa, nós temos atores fantásticos e pessoas como o Dino. É um homem que mereceu aquele prémio que ganhou, porque ele não é só uma questão de representar, é que ele é um responsável, não é? O Dino é daqueles que sabe o papel, que vai lá para dentro, que é extremamente responsável. E depois são todas essas emoções que nós vivemos, não é? Eu posso desistir de tudo, mas acho que o teatro, enquanto tiver um pouco de memória, eu acho que vou continuar. Deve ser além disso, foi a primeira coisa em que comecei e também espero terminar no teatro. E João, houve alguma personagem desses 48 anos de teatro que tenha ficado mais na memória? Eu tenho imensas personagens que adorei fazer, mas há uma que eu faço numa peça do Brest, a Boda, em que eu estou de cadeira de rodas e a minha mãe vai ver o espetáculo na Sociedade Carlista. Fica lá em cima na galeria, e eu estou de cadeira de rodas. Minha mãe faleceu já com 95 anos, e então depois foi tudo aquilo, a emoção que ela viveu a ver o filho de cadeira de rodas. E depois quando tive uma conversa com ela, coitadinha, ela dizia-me:
tinhas que ser tu a estar de cadeira de rodas, não havia mais ninguém, oh mãe, vê lá bem, mas eu não gostei nada de ver a peça, foi a pior peça que tu fizeste, foi aquela e tal, e não sei o quê. E isto ficou marcado. Eu fiz imensas personagens que gostei de fazer. Agora o dono do hotel, o Hotel da Bela Vista, também gostei imenso de fazer. Todas as peças, todas as personagens, não é? São diferentes. E todas as personagens, seja uma personagem, como se costuma dizer, com muito papel ou com pouco papel, para mim, elas são praticamente todas iguais. Tento empenhar-me o máximo para fazer bem, não é? Às vezes faço bem, outras vezes faço mal, outras vezes tenho umas brancas e depois, geralmente, quando se tem brancas, estamos a prejudicar o nosso. E depois é assim, eu quando comecei na Carlista, ainda era naquele tempo em que o teatro tinha ponto. Não é? Nós tínhamos ali aquele suporte, às vezes andávamos ali, não sabíamos o que havíamos de fazer, mas íamos encostando até ao pano, estava ali as bambolinas, aquelas coisas, as bambolinas e não sei o quê, e às vezes chafávamos assim. Agora não, agora é tudo sem rede, não é? E se o ponto acabou, ou sabes ou não sabes, e então funciona assim, mas é ótimo. Na hora o improviso tem de funcionar e é mesmo assim. João, voltando aqui ao estádio 1º de Maio, ao ter sido speaker, o que é que representou para o João ter sido a voz do estádio 1º de Maio durante estes 33 anos? As coisas, às vezes nós nem conseguimos perceber muito bem como é que as coisas nos acontecem. Nós estamos nos sítios e depois as coisas vão começando a acontecer. Eu era diretor, jogava voleibol, depois o Fernando vai embora e pronto, e eu fiquei. E fui ficando. Como também ninguém me mandou embora, eu fui ficando. Saiu uma direção, entrava outra, depois continuei, eu fui diretor com o Manel Pedro até 2000, até 1999, se não estou em erro. Depois, em 2000, também fiz parte daquela célebre comissão administrativa. A União ficou um pouco com o Carlos Bucha, com o João Fradinho, como nós chamávamos o Rebeca, o António Pazadas. Eu sei que éramos 7. E às vezes as coisas acontecem-nos assim. E eu depois fazia parte também da comissão administrativa e continuei no som, na mesma, não é? E fui ficando, e depois vieram outras direções e eu fui ficando, e fui ficando, até que este ano pensei, já não. Eu tenho que falar num homem que eu sempre, além de conviver muito com ele, para mim continua a ser o melhor comunicador de Montemor e que também aprendi algumas coisas. E a facilidade com que ele tinha em agarrar num papel, num guardanapo e estarmos a fazer uma peça de teatro para o Carnaval e em 5 dias montávamos um espetáculo, porque tínhamos o Manuel Destino lá. E o Manuel Destino era fantástico. Mas eu depois, numa fase final também do Manuel Destino, também já só via às vezes por fora, porque ele era um comunicador nato, não é? E às vezes, as pessoas às vezes diziam, que coisa, que chatice, que tal, e não sei o quê. Aquelas coisas que o povo gosta de dizer, não é? E então, eu cheguei aos 65 anos e depois pensei, todas as carreiras têm um princípio e têm um fim. E a minha está na hora de terminar. Quando estou aqui, porque eu continuo a vir ao estádio e continuo a ver os jogos e não sei o quê, mas quando estou aqui, logicamente, tenho saudades, não é? Tenho saudades e passei por tanta coisa. Eu disse milhares de nomes de jogadores de futebol, disse se calhar centenas de nomes de árbitros. Cometi, é que no teatro é sempre em direto, não é? É sempre sem rede. Aqui, ao vivo, é um pouco como você, Paulo.
você também está sempre sem rede, não é? É como na rádio e pronto. Obviamente que cometi as minhas gafes, algumas, não sei, às vezes faltava-me a voz, outras vezes não tinha água ao lado, começava a ficar com a garganta seca, como estou agora, pronto, são tudo situações que vão surgindo. E quando chegava ao 1º de Maio, tinha alguma rotina que gostava de cumprir? Ia logo a algum sítio? Não, ia ali à secretaria, onde tinha a minha pasta depois lá dentro, ia buscar a minha pasta, ia verificar, ia ver se o CD do hino do Grupo União Sport lá estava dentro, se não me o tinham já tirado, lá permanecia, e depois ia fazer aquelas coisas, é que eu tinha que ir buscar, tinha que tirar as constituições das equipas, não é? E muitas vezes havia equipas que não queriam dar as constituições, ou que as davam ali 5 ou 10 minutos antes, e depois ia a correr, e depois ia lá acima, e depois colocava a música, e depois, às vezes era sozinha, às vezes era complicado. Tive aqui situações complicadas. Tive aqui uma situação, ainda não havia bancada, havia só o túnel e os balneários, e um dia tempestuoso completamente. Eu comecei ali naquela casinha pequenina, depois estive por cima do antigo balneário, e só depois passei para aqui, para baixo, e depois lá para cima quando a bancada foi concluída. E recordo-me num jogo aqui do Atlético, e eu estava no túnel, chovia torrencialmente, e uma ventania dos diabos, eu ali, e recordo-me do árbitro ter dito há coisas, recordo do árbitro ter dito, um árbitro daqueles severos mesmo, não quero aqui ninguém, só fica aí o homem do som e pronto, e acabou, e não sei o quê, tudo daqui para fora, e o pessoal, e acho que perdemos aqui 1-0 no último minuto com o Atlético. Eu sei que perdemos aqui, e o gajo, o árbitro, não é? Pronto, fez, eu não vou culpar o árbitro nada, não é? Os árbitros não se podem culpar, os jogadores é que são sempre os culpados, e os treinadores, e não sei o quê, os árbitros fazem o trabalho dele. Bem, mas eu sei quando o árbitro vai a sair, eu disse-lhe, não querias aqui ninguém para fazeres a merda que fizeste. Bem, isso, fui multado, eu acho que fui multado quase em 100 contos, depois não paguei, aquilo tive juros e teve não sei quê, e depois acabei por ir pagar aquilo na Praça da Alegria, onde era a sede da Federação Portuguesa de Futebol, e então fui lá pagar aquilo, acho que ficou em 100 e qualquer coisa. Esse ficou bem marcado, por ter dito aquilo ao árbitro, e acho que o árbitro fez muito bem, que eu devia estar era sossegado e calado, não é? Às vezes temos o coração ao pé da boca e é um bocado assim. João, um dia de jogo para si, o que é que significava? Sentia-se nervoso quando subia as escadas e ia lá para cima? Eu sentia-me mais nervoso porque queria sempre que o União ganhasse, e às vezes as coisas corriam mal, não é? Porque isto o Grupo União Sport é diferente das outras coletividades, não é? Nós também temos emoções na sociedade carlista, nos dias de aniversário, nos dias de concerto, quando há festas. União, as nossas emoções é de semana a semana, não é? As emoções aqui é diferente, é totalmente diferente. Nós vimos para o estádio e é sempre com o objetivo que a nossa equipa ganhe, não é? Eu quando venho ver um jogo de União não venho a pensar que a União vai perder, nunca me passou isso pela cabeça. As coisas depois podem correr mal e a União perder, mas nunca me passa pela cabeça que venho ver um jogo de União, independentemente seja com quem for, não é? Às vezes temos aqui equipas muito superiores à União, mas eu tenho sempre aquela esperança que a bola pode bater na trave e entrar e bater no cu do jogador adversário e trair o guarda-redes e entrar. É sempre esse espírito que eu venho
E eu passei a minha vida inteira praticamente sempre atrás da União, a ver jogos de União. Eu ia ao Algarve, eu ia para todo lado, onde União, lá ia eu ver União. E pá, nós começamos a habituar, mas as emoções são sempre diferentes, não é? Todos os domingos é diferente. Mas pronto, o União é o meu. Às vezes perguntam, tu és porque eu tenho simpatia pelo Benfica. Eu não sou do Benfica, eu sou do Grupo União Sport. É o clube que eu amo, é o clube que eu sou sócio, é o clube que eu estou aqui há tantos anos. Este é que é o meu clube, o meu verdadeiro clube. Eu, em relação ao Benfica, sou um simpatizante, não é? Obviamente gosto que o Benfica ganhe. Isso também não estou aqui feito hipócrita, não é? Gosto que o Benfica ganhe, mas o meu clube, aquele que sou sócio há, já nem sei há quantos anos, é a União de Montemor, sem dúvida. João, há pouco falava num jogo de má memória, que foi com o Barreirense, mas no meio destes anos todos há jogos e momentos que ficam na memória pela alegria incontida e completamente esfuziante. Qual foi o momento para si que mais orgulho teve enquanto adepto de o viver com o Grupo União Sport? Eu era às subidas de divisão, sejam elas qual for. Quando a União subia de divisão era fantástico. Quando, recordo-me de uma vez também, foi muito emocionante, um jogo no Algarve, no Quarteirense, que fizeram um relato aqui para o Curso de Semedo, acho que era o Manuel Destino na altura, e o Fernando Emílio, se não estou em erro. Todas as subidas para mim foram espetaculares, e depois as vitórias também. Eu não consigo distinguir muito, o União também tem grandes momentos, não é? Eu quando entrei aqui em 78, a União estava na terceira divisão, 78, 79, e depois desceu em 81, se não estou em erro, e depois veio ao Distrital, depois continuou a subir. Esses momentos eu vivo sempre com muita intensidade. As subidas, as vitórias, os momentos de glória, as sessões solenes, os aniversários, são muitos anos aqui, não é? E depois é difícil, qual é que é o momento, eles são tantos momentos que é difícil estar. Ainda bem que é assim, significa que foram muitos. João, vivemos o último ano e meio em plena pandemia. Ainda estamos a viver esses momentos com a expectativa de que passem o mais rapidamente possível, mas no último ano e meio vivemos a incerteza de que se havia jogo, se não havia jogo. Houve jogos de manhã, houve jogos à tarde, houve jogos à noite, à sexta-feira, à noite ou domingo de manhã. Foi uma experiência que de facto nunca esperada por nenhum de nós, em que o João manteve também a sua função de speaker, mas com um estádio vazio, sem adeptos. Como é que é estar a fazer a sua função, mas sem pessoas para ouvir? Estavam os jogadores de União, estavam os diretores de União, estava a equipa adversária, estava o staff técnico dessas mesmas equipas. E fazia isso. Isto é como, eu vou-lhe dar o exemplo, é como fazer teatro para uma. Eu já tive o privilégio de fazer teatro com o Curso Semedo completamente cheio, as Zaragatas em Chiosa, acho que é Goldoni, e recordo-me de ter, é uma sensação, é uma sensação completamente, nós só estamos a olhar, se a coisa correr mal, para a porta do fundo, para ver para onde é que eu posso sair, se a coisa correr mal. É fantástico. Estar aqui com a União, com o estádio cheio, é fantástico. Estar com o estádio vazio. Mas em relação ainda ao teatro, se eu estiver a representar para
como já representei em Porto Alegre, por exemplo, para 17 pessoas, como já representei em Alvarim, se não estou em erro, Alvarim ou Mortágua, para 12 pessoas ou 11, também, que até dá para nós conseguirmos contar quando estamos em palco, quando estamos a contracenar. Mas a emoção e a responsabilidade é igual, é a mesma. É o que acontece aqui também no União. Estar o estádio cheio, ou estar o estádio com meia dúzia de pessoas, o empenho é rigorosamente igual. É fazer o melhor que posso. E era sempre esse o objetivo. Não quer dizer que às vezes não falhasse. Eu recordo muitas vezes que de vez em quando falhava, como estou aqui a falhar também nesta entrevista. Às vezes as coisas não saem como nós queremos, não é? Só não falha quem não trabalha. Essa é a grande verdade e é uma das regras da vida. João, foi um prazer estar aqui a conversar consigo. É também uma conversa feita de homenagem e de agradecimento a quem também participou na história do Grupo União Sport, foi a voz do Estádio do União durante 33 anos, esteve no União durante 43 anos, de 78 a 2021, é muito ano. Que sentimento fica agora aqui sentados num final de tarde, já com as botas penduradas e o microfone também já nas mãos do Luís Santos? Que sentimento fica? Fica um sentimento bonito e apetece-me dizer aos unionistas, às pessoas de Montemor, para se interessarem cada vez mais pela União, pela Sociedade Carlista, pela Pedrista, porque estas coisas só podem crescer com pessoas, não crescem sozinhas. E tem que haver empenho também dos próprios sócios. Apareçam sempre numa Assembleia Geral, num aniversário, num jogo de futebol, porque nós vermos crescer a terra onde nascemos, eu acho que é fantástico. Apetece-me até dizer, troquem, como é que é de dizer? Eu gostava de dizer isto, mas não digo. Mas troquem os espelhos pelas janelas. E se tentarem abrir-se à comunidade, acho que era fantástico. João, imaginemos que eu vou passar o microfone e vai começar o jogo do Grupo União Sport. Imagine União com outra equipa qualquer e que está agora a iniciar a sua função de speaker no 1º de Maio. Eu só vou dizer aquilo em homenagem ao Fernando Canas. Só isto. Para si, senhor espectador, senhor desportista, uma boa tarde desportiva. Bem-vindos ao estádio 1º de Maio para assistirem à 13ª jornada do Campeonato Nacional da 3ª Divisão Série F. Um agradecimento forte, João Macedo, muito obrigado por ter estado connosco na bancada desportiva, ter recordado, porque recordar é viver. E bons anos com saúde, continue também por aí com as suas teatrices, porque essas é mesmo até à cadeira de rodas. E aqui fica o agradecimento. Estivemos então com João Macedo, foi a voz do Estádio 1º de Maio durante 33 anos, também esteve no União durante 43 anos e continuamos a vê-lo por aí com saúde nas suas teatrices. Um abraço. Um abraço. Obrigado, Paulo.